natalina, orquestras e shows incríveis. Vem viver essa emoção do Natal Sesc. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque às mudanças da Previdência Social. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana informou que deve publicar uma nova licitação da ligação Bingue-Quitandinha em Petrópolis. As intervenções são de responsabilidade do Estado. O Balcão Online de Petrópolis divulga 182 vagas de emprego nesta semana. Entre elas, há 10 vagas para atendente. A Concer anuncia a interdição total da descida da Serra de Petrópolis na próxima quarta-feira. A operação será necessária por conta de 2 carretas que vão subir a pista de descida por conta da sua grande extensão. O novo leilão da BR-040 só deve acontecer em 2024. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que o edital tem previsão para ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. Basta saber quando. E o governador Cláudio Castro entregou obras de prevenção e enchentes e revitalização em 25 ruas de São João de Meriti. O diálogo com o objetivo de apresentar à população as novas regras para dar entrada na aposentadoria. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é segunda-feira, 18 de dezembro. Falta uma semaninha agora, de fato, aí para o Natal. Muita gente aproveitando já esse início para viajar, para curtir com a família. Outros ainda trabalhando. E a gente, é claro, levando o melhor da informação até você. A gente lembra que estamos ao vivo também nas nossas plataformas digitais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, em TV Correio da Manhã e também no nosso Instagram Correio Petropolitano. Você também pode me acompanhar nas redes sociais e, é claro, você é sempre muito bem-vindo para comentar, curtir e compartilhar a nossa programação. E a gente já vai começar a edição de hoje com o nosso Correio Político. Bom, vamos conversar então com o nosso repórter Wellington Daniel, porque ele vai abordar 2 temas aqui no Correio Político dessa segunda-feira. O primeiro deles é a mudança no secretariado do prefeito Rubens Bom Tempo. Vamos conversar com ele para saber se isso é uma decisão política, se isso tem a ver também com a preparação para as eleições do ano que vem. A gente já abordou muitas vezes esse tema aqui. E também a última semana de trabalho da Câmara Municipal. Tem, inclusive, dentro dessa semana, a LOA para ser votada, apreciada no plenário. Vamos, então, trazer tudo isso com o nosso repórter Wellington Daniel. Boa tarde, Wellington. Seja muito bem-vindo. Mais um Correio Político. Trazendo primeiro essa abordagem voltada à mudança no secretariado do prefeito Rubens Bom Tempo. Podemos dizer que tem algumas movimentações políticas aí também visando o ano que vem? Boa tarde, Richard. Boa tarde para todos de casa. Exatamente isso, Richard. A gente já começa a perceber uma movimentação do prefeito Rubens Bom Tempo em tentar se aproximar ainda mais do PT, que é o partido do seu vice Paulo Mustrange. A gente lembra, né, que tanto Bom Tempo quanto Yuri Moura estão vindo pela esquerda, né, são pré-candidatos, apesar de Bom Tempo ainda não ter declarado abertamente, mas são pré-candidatos às eleições do ano que vem. E os dois, então, disputam ali esses apoios dos partidos de esquerda, dentre eles o PT. Então, já adiantando isso, o prefeito Rubens Bom Tempo vai fazer uma mudança no secretariado, que provavelmente deve ser anunciada ainda hoje, Richard. Tiago Damasceno, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e interino como diretor-presidente da CPTrans, vai ficar efetivo na direção da CPTrans. Então, agora Tiago Damasceno é apenas diretor-presidente da CPTrans.
Com isso, abre um espaço na Secretaria de Desenvolvimento Econômico que vai ser preenchida por Rafael Simão. Rafael Simão é o atual secretário de Esportes, então a pasta de esportes fica vaga. Pelo menos ficava, porque então agora o prefeito Rubens Bom Tempo vai, segundo nós apuramos, né, já é dado como certo isso nos bastidores, que quem deve assumir a pasta de esportes é o presidente municipal do PT, o Thiago França. A gente lembra, inclusive, que quando o Thiago França esteve aqui no Correio Petropolitano Debate, ele teceu alguns elogios, inclusive à gestão do prefeito Rubens Bom Tempo, enfim, a carreira política do atual prefeito. Então, é aí já um acordo, possivelmente visando já essa coligação para o ano de 2024. Tá certo. Agora, Wellington, mudando um pouquinho de assunto, a gente, lógico, que vai continuar acompanhando todo esse cenário, todas essas movimentações, articulações políticas para o ano que vem. A gente sabe que ainda tem muita coisa pela frente e política, a gente sabe também, é uma caixinha de surpresas quando se trata aí principalmente das eleições e ali apoio a um determinado candidato ou não. Agora, falando sobre a Câmara, vamos trazer então também essas atualizações, porque tem votação importante ainda nessa semana, essa inclusive que é a última semana de trabalho dos parlamentares, né? É isso, Richard. Por lei, né, as câmaras municipais, também as assembleias legislativas e o próprio Congresso Nacional têm agora esse período de recesso. O recesso da Câmara Municipal aqui de Petrópolis vai começar na sexta-feira e até lá, então, ainda tem algumas votações importantes. Uma delas é uma que é totalmente urgente para a Câmara votar, porque sem ela eles não podem sair de recesso, que é o orçamento do ano que vem, a LOA. Lembrando que teve a Lei de Diretrizes Orçamentárias e aí definiu, olha só, os recursos vão ser aplicados desta maneira na LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Só que, quando chegou na Câmara esse projeto, eles perceberam que, no caso o projeto da LOA, eles perceberam que não estava seguindo a LDO. Então teve que voltar para o Executivo teve que refazer e enviar para a Câmara, então teve toda essa demora e aí acabou ficando agora para o final do ano. Então agora vai ter essa discussão. É um momento também em que os vereadores vão colocar as suas emendas à LOA, ou seja, olha, a gente acredita que tal parte do orçamento deve ir para tal finalidade, ou então também as emendas impositivas, né, que agora recente, um pouquinho ali perto da pandemia, que eles também definem, não, tantos por cento tem que ir para tal área, para tal instituição, então é muito importante acompanhar tudo isso. Além disso, também a gente tem um decreto legislativo da vereadora Júlia Casamasso que prevê a extinção de um decreto do prefeito Rubens Bom Tempo que acaba com vários cargos na educação e também deve ser votado essa semana depois de 2 adiamentos. A vereadora, inclusive, está cobrando bastante isso nas redes sociais. E, por fim, a gente tem ainda muito importante também a votação da criação das 2 novas secretarias. A gente lembra que a gente teve a primeira discussão, 3 novas secretarias. A gente teve a primeira discussão, os vereadores pediram 10 dias para avaliar os projetos e agora então já está apto a votar em segunda discussão e deve ser votado sim antes de sair de recesso. Quais são essas secretarias? Secretaria da Mulher, Economia Solidária, Trabalho e Renda e ainda também a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Pelo que eu apurei, Richard, a Secretaria da Mulher e a Secretaria da Pessoa com Deficiência são pautas já de reivindicações antigas da sociedade civil, então provavelmente devem passar com muita facilidade na Câmara porque há um peso político também por essa votação. Mas, pelas críticas da população em relação ao aumento de gastos com essas novas secretarias, a Secretaria de Economia Solidária, Trabalho e Renda está ali no limbo. O governo ainda tem maioria, mas há um movimento na oposição para tentar derrubar pelo menos uma aprovação dessas secretarias. Ou seja, vai ser muito corrido, inclusive, né, Wellington? Até porque a gente lembra, Petrópolis neste ano passou por um momento ali um tanto quanto difícil, falando, né, de forma financeira, na parte econômica do município, por conta da arrecadação do ICMS. Então os parlamentares vão ter que ficar atentos também justamente a esse orçamento que nesse ano foi lá em cima, desceu, voltou, enfim, fez aquela complicação toda ali no meio do ano e a gente vai ter que continuar acompanhando e também, é claro, ver como que a LOA vai ser votada na Câmara. Muitos pontos em abertos e importantes ainda dentro dessa semana na agenda do nosso Legislativo Municipal, Wellington.
É isso, Richard. E só também para atualizar o pessoal de casa, na semana que vem a gente não tem coluna, né? O Natal, segunda-feira de Natal. Mas na segunda-feira do dia 1º nós vamos sim ter Correio Político e trazendo aí um adiantamento de como deve ser esse ano eleitoral e todas as movimentações que estão acontecendo. Tá certo, Wellington. A gente se encontra então no dia 1º de janeiro de 2024. Um bom fim de ano para você, bom Natal e, é claro, estamos aqui à disposição. Obrigado, Richard. Ótimas festas também para você e para todo mundo de casa. Muito obrigado, Wellington, participando com a gente aqui no Correio Político de hoje. Veja só, pelo menos 2 anos que os usuários da BR-040, esse é um tema antigo, entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, aguardam ali um novo leilão do trecho. E a espera não vai terminar em 2023. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que o edital só tem previsão de ser lançado no primeiro semestre de 2024. No entanto, não há ali uma informação sobre quando ele vai ser lançado. A questão tem sido acompanhada pelo Ministério Público Federal, MPF, de Petrópolis, que já que a rodovia é a principal ligação entre a cidade imperial e a capital fluminense. Em 2021, a atual concessão chegaria ao fim, mas a Concer conseguiu prorrogar o período por mais 2 anos, alegando um desequilíbrio econômico-financeiro em razão da pandemia da Covid-19. Uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que a Concer deveria ter a administração da rodovia até a conclusão do processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária. Um dos motivos para isso é o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, também com a obra da nova subida da Serra de Petrópolis. Enquanto isso, também foram realizadas as mudanças no edital. Anteriormente, a proposta era que houvesse um leilão do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, em Minas, contemplando ainda a BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis. Por decisão do Ministério dos Transportes, o projeto foi alterado e o trecho voltou a ser dividido a partir de Juiz de Fora. Como a gente comentou sobre questões de licitação, vamos conversar com o nosso repórter, o Gabriel Hatch, que já está aqui com a gente, que envolve a administração também mais agora da rodoviária do Bingen, porque hoje de manhã a prefeitura esteve no local e o Gabriel estava acompanhando essa visita ali na região do Bingen, na rodoviária, e a gente lembra, trazendo aqui um contexto para você, né, teve uma decisão, a prefeitura de Petrópolis vai assumir a rodoviária do Bingen e o Gabriel traz todas essas atualizações. Gabriel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard, boa tarde a todos. Hoje não estou aqui para falar de esporte, isso mesmo, estamos falando sobre rodoviária do Bingen. Hoje estive acompanhando lá, 10 horas da manhã, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, o Dr. Jorge Martins, esteve lá para fazer esse câmbio ali, essa mudança de administração da rodoviária Bingen, da Sinarte para a gestão municipal, a CPTrans, a Companhia de Trânsito e Transportes de Petrópolis. Na ocasião, o Dr. Jorge apresentou as duas partes e a Sinarte, ela com o responsável da Sinarte, mostrou como funciona toda a logística do terminal para o diretor-presidente da CPTrans, o Thiago Damasceno. Mostrou como funcionava desembarque, embarque, segurança, limpeza, tudo certinho para esquematizar. E o pessoal da CPTrans já começou a atuar em junção com a Sinarte. O Dr. Jorge Martins, ele explicou que está em um processo de transição. Ainda não é totalmente da CPTrans e a Sinarte não saiu completamente. Ele está nesse processo e só vai dar terminado quando o juiz determinar. Acabou e sim, aí a CPTrans vai poder assumir 100%. Mas o Thiago Damasceno afirmou para a gente que eles estão totalmente preparados. Ele mesmo já afirmou também que o gabinete vai ser instalado lá na rodoviária para ele poder ter essa gestão mais próxima de todos. E foi isso, basicamente. Agora, a grande preocupação que nós temos como um todo, inclusive o Gabriel também foi responsável por fazer a matéria, nós acompanhamos também no nosso jornal impresso, o Correio Petropolitano, em relação à estrutura dos terminais rodoviários. Quando a CPTrans diz, o Thiago Damasceno diz que tem condições de assumir a rodoviária do Bingen, quando você olha a infraestrutura, a estrutura dos terminais rodoviários, não é bem essa capacidade que a gente vê pela estrutura, né, Gabriel? Isso mesmo, a gente questionou isso para ele, porque a gente apontou os fatos. O terminal rodoviário de Itaipava, o de Correias e o centro estão caos, é estrutura caindo, é banheiro. Eu, pessoalmente, fui em todos os terminais e tem
sujeira no banheiro, muitos pombos. A gente questionou. Ele explicou que o terminal rodoviário do Bing é diferente, ele tem uma receita própria, tem os banheiros, tem o estacionamento, que gera uma renda que pode ser investida. Mas vamos ver se na prática funciona mesmo isso, né? Vamos saber se esse recurso que vai ser utilizado lá vai ser utilizado para realmente manter a rodoviária. E vale lembrar ainda, em relação a esse tema, toda essa questão, como que vai ser então feito? Pelo visto, não há uma previsão para melhora dos outros terminais. A questão foi muito clara, ele diz o seguinte: nós, na rodoviária do Bing, vai ser diferente, porque teremos recursos para colocar dentro da rodoviária com próprios recursos da rodoviária. Essa fala, ela traz basicamente o seguinte: sabemos que os terminais estão completamente com infraestrutura ruim, mas não vamos melhorar porque não temos recursos. É basicamente isso nas entrelinhas. Isso, mas ele completou também que ele estava para anunciar reformas, só que anuncia, mas não faz, então... Vamos saber para quando também são essas reformas. Vale lembrar também que ele ressaltou que pode sim haver uma licitação nova para a rodoviária do Bing, mas falou que não é assunto para agora. O foco agora é manter a logística como funciona e futuramente pensar numa licitação. Falou que vai manter todos os contratos também com os estabelecimentos de dentro da rodoviária, para quem não sabe, tem lojinhas, tem lanchonete. Sim. E os funcionários que já trabalham agora na rodoviária, ele também falou que estão abertos, todos que quiserem continuar trabalhando, eles vão manter, eles não vão trocar todo mundo, tanto para não gerar desemprego. Vamos saber também como que isso vai impactar nos recursos da prefeitura, né? Vai ser uma contratação emergencial, vai fazer ali uma terceirização. Enfim, tudo isso a gente vai ter que acompanhar esses desdobramentos a respeito ali da administração da rodoviária do Bing. Gabriel, obrigado pelas informações. Obrigado, Richard, e obrigado a todos. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana informou que deve publicar uma nova licitação da ligação Bingen-Quitandinha aqui em Petrópolis. Em abril deste ano, o governador Cláudio Castro já tinha liberado ali um recurso de R$ 3.200.000 para as intervenções que prevêem a duplicação de um trecho da BR-040. Segundo a Secretaria, devido às exigências feitas pela Concer, foram necessários ajustes para adequar a proposta no projeto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Essas mudanças estão sendo realizadas para que a nova licitação seja publicada. O secretário Washington Reis, que é então aí do governo do estado, também se reuniu com representantes da Prefeitura de Petrópolis, da Concer e também do Ministério Público para alinhar os detalhes do acordo de cooperação técnica. O encontro foi no final de outubro e o objetivo é dar continuidade aos trâmites necessários para o início das intervenções. A BR-040 é uma rodovia federal, mas em 2021 o então prefeito interino Ingo Ramos municipalizou um trecho entre os quilômetros 79 e 84, ou seja, 5 quilômetros, para viabilizar então essas obras. E começou algumas intervenções nas vias municipais que receberam fluxo vindo do Bingen. Em 2022, o Estado assumiu os trabalhos. Além disso, o Estado também atende a uma reivindicação antiga do setor produtivo. O Petrópolis 2030 diz que o governo estadual está empenhado em dar uma solução para a questão. Para o líder do movimento, do presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, Cláudio Mohamed, a ligação vai conectar comunidades e impulsionar o crescimento econômico. Falando sobre oportunidade, o Balcão de Empregos na Internet em Petrópolis divulga 182 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Não deixe de atualizar o seu cadastro e boa sorte. Ainda falando sobre a BR, a Concer, a concessionária que administra o trecho entre o Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, informou sobre a interdição total da descida da Serra de Petrópolis durante a madrugada do dia 20 de dezembro, ou seja, a virada de terça para quarta-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. Segundo a concessionária, o trecho vai ser interditado para que passagens de carretas de grande porte entre os quilômetros 102 e 80 por reversão da pista sejam realizados. A gente lembra, as carretas têm uma extensão maior do que a possível para manobra na pista de subida da serra, por isso vai ser necessária essa operação que pode ser adiada caso não haja condições operacionais ou climáticas favoráveis.
A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária vão acompanhar a operação. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais notícia para você, previsão do tempo e, claro, também nosso noticiário em Volta Redonda, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta e agora está na hora da gente saber como que fica a previsão do tempo.
essa é uma semana um tanto quanto aguardada por todos os petropolitanos, na verdade por todos os brasileiros, né? Com a chegada do fim do ano, do Natal, do Ano Novo, muitos querem saber como que fica a previsão do tempo para já ali se adequar aos planos e às viagens. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, então ao vivo para trazer essas atualizações. Eric, boa tarde para você. Afinal, como que esse início aí de fim de ano, digamos assim, dessas datas festivas, ele vem com chuva, ele vem com sol, como que fica a previsão do tempo? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, a previsão é de sol sim, tá? Pelo menos para amanhã. Deve ocorrer uma leve chuva pela manhã nas nossas cidades de cobertura, mas a previsão é de sol. Hoje aqui em Petrópolis a temperatura se mantém estável e não há probabilidade de chuva para o restante do dia. Os termômetros na cidade podem variar entre máxima de 30 graus, então pode chegar até a máxima de 30 graus, tá bom? Bem, vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 19 de dezembro. Só de olhar para o nosso telão, Richard, que vai aparecer aqui para a gente já, você já vai poder ver que existe sim possibilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura, mas como eu havia dito antes, é só pela parte da manhã, tá bom? Bem, em Nova Friburgo vocês podem ver que a temperatura deve variar entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. Então assim, deve continuar quente, mas existe aquela possibilidade de chuva pela manhã. Em Teresópolis, a probabilidade de chuva pela manhã e o dia será de sol entre nuvens. Os termômetros devem marcar mínima de 14 e máxima de 28 graus. Já em Petrópolis, a terça-feira será de temperatura estável e ventos fracos. Também há uma leve possibilidade de chuva isolada na cidade para o período da manhã, mas o restante do dia será de sol entre nuvens. À noite não chove. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 33 graus. Aqui em Paraíba do Sul, a temperatura deve sofrer uma ligeira elevação. Mesmo assim, pela manhã, há probabilidade de chuva isolada no município. Os ventos serão fracos e os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 34 graus. Em Partido Alferes, por sua vez, a temperatura deve diminuir, mas o calor continua. Então, as altas temperaturas vão continuar, podendo chover durante o dia. Então, na cidade deve chover durante o dia e os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 33 graus. Agora, para finalizar, a sexta-feira em Três Rios será de temperatura estável, sol entre nuvens, ventos fracos e leve possibilidade de chuva pela manhã. Os termômetros vão variar entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. Richard, o que você acha da previsão de amanhã? Eu confesso que para mim tá perfeito. Chuva só pela manhã para refrescar, durante o dia sol entre nuvens e a temperatura continua alta. Então para mim pode continuar assim até o Natal. Geralmente a gente tem, né, o pessoal até comenta que quando chega naquele período de Natal, a véspera de Natal sempre chove. Pelo que a gente tem acompanhado, pelo menos por enquanto, a tendência não é essa. Vamos aguardar para saber como que fica então até o domingo, tão aguardada a véspera de Natal. Até lá a gente vai atualizando aqui a previsão do tempo, Eric. Obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, Richard. A gente sai da previsão do tempo e vai conversar com o nosso repórter, o Rodolfo Lago, em Brasília. Por quê? Assim como nós apontamos aqui no Correio Político, a Câmara Municipal tem corrido aí com as questões relacionadas à lei orçamentária anual e também em relação a outras pautas, o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados também tem uma agenda corrida para essa última semana de trabalho. O Rodolfo vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo justamente a respeito das questões orçamentárias. Inclusive, teve aprovação na Câmara dos Deputados, né, Rodolfo, em relação à proposta de emenda à Constituição, o texto da reforma tributária. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Há uma previsão para que ela seja promulgada? Sim, Richard, sim. Agora, essa semana, ela será promulgada aí pelas duas casas do Congresso, pela Câmara e pelo Senado, né? Uma aprovação importantíssima, né? O país ansiava aí por essa reforma
tributária há 30 anos, ela vai simplificar a forma de pagamento dos nossos impostos de consumo, né, nossos impostos nos produtos e nos serviços, uma aprovação muito importante, uma votação muito importante que o Congresso fez no final da semana passada, deixando aí a pauta reservada agora essa semana para discussão das questões orçamentárias, né? Quer dizer, por incrível que pareça, Richard, a pauta que estava pesadíssima, uma série de coisas aí que precisavam ser votadas nesses últimos dias antes do recesso, parece que a semana vai terminar com a pauta cumprida. Tá certo, Rodolfo. Agora, além disso, temos outras questões importantes ainda durante essa última semana no Legislativo Federal? Sim, a gente tem. Então, quer dizer, detalhando um pouco mais aí o que vai acontecer na questão orçamentária. A semana passada, a Comissão Mista de Orçamento votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então ela está pronta para ir para plenário a qualquer momento, e aí, então, é preciso, então, aprovar o orçamento do ano que vem, a peça orçamentária, a Lei Orçamentária Anual de 2024. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é que fixa, né, as regras, as diretrizes, os caminhos para a elaboração desse orçamento. Então, o orçamento em si é que diz quanto é que o governo tem para gastar, quais são os principais investimentos, né, o que se projeta, então, para o orçamento do ano que vem. Essa ainda precisa ser votada na Comissão de Orçamento para ser depois votada pelo plenário do Congresso. Então, esses são os temas que vão concentrar as atividades do Congresso essa semana, e ainda tem uma votação importante lá no Senado também, que é a chamada MP das subvenções. É uma MP que limita a possibilidade de estados e municípios darem subvenções no ICMS, né? Diminuir um pouco aquela chamada guerra fiscal, é uma coisa com a qual o governo muito conta para poder aumentar a arrecadação e chegar àquela meta fiscal de déficit zero, né? Quer dizer, que é arrecadar o mesmo que gastar, não gastar mais do que arrecada, né? Que é a meta fixada aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Rodolfo, pelo que a gente tem acompanhado no cenário, o governo, pelo visto, não vai cumprir com essa questão, né? Olha, a gente achava que isso não ia passar na Câmara, acabou passando, né? Então, vamos ver agora como é que a coisa vai no Senado. É uma pressão forte, porque os estados pressionam, há uma pressão grande lá no Senado, na linha aí do que você já pontuou. O Senado é a chamada Casa da Federação, ou seja, onde os estados ali têm todos a mesma representação e acabam pressionando mais. Vamos acompanhar para ver se o governo consegue aprovar isso lá. Tá certo, Rodolfo. Obrigado pelas informações aí de Brasília, trazendo sempre atualizações aqui para o Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado, gente. A gente aqui agradece muito o convite e a oportunidade sempre de conversar com vocês. Até a próxima, Rodolfo. Bom trabalho aí para você em Brasília. Até. O governador Cláudio Castro entregou na manhã do último domingo as obras contra enchentes realizadas em 25 ruas de 4 localidades de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi acompanhado pelo prefeito Dr. João e outras autoridades. Além disso, ele caminhou por uma dessas vias e que vão receber aí as obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização e também urbanização. No bairro Grande Rio, por exemplo, é uma dessas localidades. Ao todo, o projeto é de 67 milhões de reais do governo do estado, em parceria com a prefeitura local, e deve beneficiar aí cerca de 30 mil moradores. Que eu não ia sossegar enquanto a Baixada do interior não fosse tratada igual a capital no Rio de Janeiro. Que o morador da Baixada, ele é tão importante quanto qualquer um outro desse estado. Porque a Baixada Fluminense voltou a ser respeitada pelo chefe do executivo do estado. É o nosso compromisso. Ainda temos mais 3 anos pela frente. E serão 3 anos de respeito, carinho e desenvolvimento para a nossa Baixada Fluminense. E que
O meu grande dever de lealdade com esse povo é cumprir aquilo que eu prometi. E hoje a gente está aqui entregando um pacote de obras importante e começando, porque esse viaduto vai sair do papel e nós vamos até o fim do ano que vem estar aqui inaugurando de novo. Viva a Baixada Fluminense, viva São João! A gente acompanhando parte da fala do governador Cláudio Castro durante, então, esse anúncio das intervenções. A gente sai agora da Baixada Fluminense e vamos conversar com a nossa repórter, Alana Silveira, em Volta Redonda, porque, por conta da chuva na região de Angra dos Reis, teve alteração do estágio de operação da Defesa Civil na última semana. Lana, qual foi a mudança no estágio de operação? Boa tarde, Richard, é isso mesmo. A Defesa Civil de Angra dos Reis retornou nesta quinta-feira ao estado de vigilância, pois não há avisos meteorológicos para os próximos dias que justifiquem estado de alerta máximo. Todas as equipes da Prefeitura continuam trabalhando em apoio à população afetada pelas fortes chuvas do fim de semana. Desde o último sábado, mais de 400 pessoas já deixaram os pontos de abrigo. No momento, a cidade conta com 38 pessoas recebendo todo o suporte necessário em 2 abrigos no Frade. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania realiza o cadastramento dos moradores afetados, que segue nesta sexta-feira e permite a retirada de kits de limpeza, kits higiênicos e cestas básicas. Ele também serve para que o governo estadual apure quem está apto a receber o cartão Recomeçar. O cartão tem valor de R$ 3.000 e é destinado à população de baixa renda atingida por desastres naturais. É com você, Richard. Situação delicada, né? A gente acompanhando ainda como que a chuva nesse período de verão impacta aí as cidades do nosso estado. A gente vai continuar falando sobre a região sul-fluminense, mas agora com a nossa repórter Ana Luísa Rossi em Volta Redonda, porque a Alerj tem discutido o impacto aí da implementação da rodovia Rio Santos, né? A concessionária CCR deve assumir a rodovia e a gente vai conversar então com a Ana para entender um pouquinho sobre esses impactos. Olá, Richard, é isso mesmo. As comissões de Transporte e de Economia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, discutiram os impactos econômicos na Costa Verde com a implementação da concessão da rodovia Rio Santos à Companhia de Concessões Rodoviárias, a CCR. A audiência pública conjunta ouviu representantes da concessionária, que aconteceu nesta última quinta-feira. Um dos principais pontos debatidos, que acabou terminando sem acordo, foi com relação às multas aplicadas por evasão. O deputado estadual Anderson Moraes, do PL, falou sobre a morosidade dos motoristas em receber o aviso sobre a cobrança automática. Com isso, a Alerj irá comunicar formalmente à CCR Rio SP, concessionária que administra a rodovia Rio Santos, entre os órgãos federais pelo pedágio, no sentido de buscar uma solução para a prática que prejudica moradores e usuários. Além disso, representantes do Ministério Público Federal, MPF, informaram que vão ingressar com uma ação pedindo suspensão das multas e cobranças indevidas. É com você. Obrigado pelas informações, Ana, trazendo as atualizações também da nossa região sul-fluminense, nosso correio sul-fluminense também impresso todos os dias nas bancas aí na região. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 6. Pelo terceiro mês seguido, o benefício terá um adicional para mães de bebês de até 6 meses de idade. Chamado benefício de variável familiar Nutris, o adicional corresponde a 6 parcelas de R$ 50 para garantir a alimentação da criança, com um novo acréscimo que destina 20 milhões de reais a 420 mil mães neste mês. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social comentou também que quando concluída essa etapa, e também vai ter a implementação de um novo Bolsa Família depois desses ajustes. Além desse adicional, o Bolsa Família também paga um outro acréscimo, a gente lembra, de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade e um outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Vale lembrar que o pagamento do Bolsa Família foi antecipado pelo governo federal por conta justamente das festas de fim de ano. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco para falar sobre Previdência Social e as mudanças para 2024. O Correio Petropolitano Debate, volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos dar início agora à nossa entrevista para falar sobre as mudanças na Previdência Social para o ano de 2024. Parece que está longe, mas falta basicamente 2 semanas, gente? Passa rápido, né? Vamos conversar então com a Mayara Souza, ela é advogada, está aqui com a gente para trazer todas essas dúvidas e esclarecer aí todos esses passos a passo em relação à Previdência Social. Mayara, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigado pela presença. Richard, o prazer é todo meu. Eu agradeço aí para a gente falar de uma informação adequada, oportuna,
tenho certeza que vai ajudar muitos aí que estão prestes a se aposentar, ou até aqueles que já se aposentaram e buscam até uma revisão da sua aposentadoria para ter aquele salário digno, né, que nós buscamos durante toda a vida. Com certeza. Vamos lá. Antes da gente falar, então, das novas regras, vamos falar hoje como que são as regras, quais pontos a população deve ficar atenta. Bom, nós tivemos primeiro um grande impacto aí no ano de 2019 com a reforma da Previdência Social. Foi uma reforma idealizada durante anos pelos governos, mas em 2019 foi posta em prática. E aí ali trouxe drásticas mudanças para os nossos segurados, né? Inclusive com aumento de tempo de contribuição para as pessoas alcançarem os requisitos. O que a gente tem que levar em consideração é que a reforma ela buscou simplesmente aumentar a expectativa da idade para os aposentados. Enquanto nós anteriormente focávamos muito na questão do tempo de contribuição, a reforma ela quis trazer uma pitada maior. Ela fala, além de você trabalhar muito, você vai também se aposentar muito mais, com muito mais idade. Então, o objetivo da reforma foi criar regras para que as pessoas se aposentassem mais velhas, né? Então, nós temos regras de transição aí que fazem com que a população se aposente necessariamente entre 58 anos e a 65. E muitas da própria regra de transição vai esbarrar nas regras de aposentadoria por idades anteriormente aplicadas, né? O que leva a essa confusão sobre a reforma e sobre aquilo que está sendo aplicado ano a ano. Então, o que nós temos de novidade para 2024, são reflexos da nossa reforma da Previdência de 2019. Foi mudando cada ano os requisitos para a aposentadoria. Então, vamos lá. Agora a gente já tem esse contexto, né, esse embasamento sobre justamente a Previdência. Mudanças para o ano que vem. O que muda deste ano para ano que vem? E, ademais, pessoas que, por exemplo, assinei a carteira em 1998... estava num regime antigo, mudou para o novo, eu entro ou eu não entro nessas novas regras? Bom, em relação aos segurados, né, os trabalhadores que estavam filiados ao INSS, ao regime geral da Previdência Social, até a data limite de vigência da reforma da Previdência, ele vai ter a possibilidade de ter regras de transição para ele se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, ou aposentadoria por idade com as regras de transição. Para aqueles que se filiaram a partir do dia 13 de novembro de 2019, já vão pegar necessariamente a nova regra da reforma. E que nova regra seria essa? Ela acabou sintetizando as aposentadorias a um nicho específico de contribuição e idade. Que nicho seria esse? As mulheres se aposentariam com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, e os homens com 15 anos com 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Aí você pode me perguntar, poxa, Mayara, mas a regra estabelecida pela nova reforma, pela reforma da Previdência, não seria igual à aposentadoria por idade? É onde eu cheguei no início da minha fala. O objetivo é justamente direcionar a população a se aposentar cada vez mais idosa, né? E dentro daquelas pessoas, do quadro daqueles segurados, daqueles trabalhadores que já estavam vinculados antes do dia 13 de novembro de 2019, a legislação ela criou ali uma possibilidade de regra de transição. Hoje nós temos pelo menos 6 tipos de regra de transição. Nossa! Então, o que confunde é que a cada ano a legislação implementa um requisito a maior. Por exemplo, quando a gente fala da regra de transição da aposentadoria com a idade progressiva, que a cada ano você aumenta 6 meses de idade exigido para o trabalhador. Então, no caso do trabalhador que já complementou os 35 anos de contribuição, se ele for o homem, às vezes ele tem que cumprir o requisito idade que a reforma trouxe para ele, né? E hoje nós estamos falando de 60 anos. Então, para a pessoa, o homem, se aposentar por tempo de contribuição com a regra de transição dessa idade progressiva, ele tem que ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Isso é um exemplo de um tipo de regra de transição a ser aplicada, Richard. Então, a gente vê, tem essa variação e acaba trazendo essa confusão. Né? Agora, aproveitando, já que a gente está justamente falando desse período de transição e que gera muitas dúvidas, as pessoas ficam ali realmente perdidas em alguns casos. Eu posso dar entrada na aposentadoria, não posso. O que fazer nesses momentos, justamente nesse período de tanta mudança? Bom, inicialmente eu sempre oriento, né, você ter a sua documentação já reservada. Às vezes as pessoas se preocupam com a documentação somente naquele momento que ela quer dar entrada na sua aposentadoria. E às vezes ela vai precisar de um documento que ele é bem antigo e ela não teve tempo hábil de solicitar, às vezes é uma empresa que trabalhou, não, então ela
contribuiu com o carnê e aí ela se mudou, o carnê se perdeu, como que eu faço para conseguir comprovar meus pagamentos? Então, o ideal é que ela possa primeiro fazer um inventário dos documentos que ela tem. E quando a gente fala de inventário, não é nada muito complexo, seriam aqueles documentos básicos para comprovar a minha atividade de trabalho. Carteira de trabalho, às vezes um termo de rescisão de um contrato de emprego, eu estou falando de contra-cheques antigos para comprovar, às vezes, um vínculo, carnês de contribuição para o INSS, que, né, a pessoa ela tem guardadinha lá, reúne tudo. Se a pessoa não está habituada com as regras trazidas pela nova Previdência, procura um especialista para que ele possa fazer ali um parecer previdenciário e direcionar aquele trabalhador ao melhor benefício, Richard. O que nós temos visto muito hoje é que, por a gente ter uma regra variada de regras de transição, tem certos trabalhadores que vão se encaixar em mais de um tipo de regra. Só que a depender da opção que ele fizer, pode ser que ele tenha o salário dele diminuído, em vez de melhorar aquele rendimento da aposentadoria. Então, essa avaliação prévia, ela é importante. Como eu falei, nós temos hoje pelo menos 6 tipos de regras de transição. É exigir muito do trabalhador que não foi condicionado ou não foi orientado a requerer sua aposentadoria da melhor maneira possível, que ele faça o requerimento adequado. Né? E nós temos hoje, embora avançou muito a informação no Brasil sobre a Previdência Social, o próprio INSS no site traz algumas explicações, ainda numa linguagem muito rebuscada para as pessoas que não estão habituadas a fazer o requerimento no dia a dia. Então, às vezes, um profissional vai te dar aquela segurança de você fazer o melhor pedido, ter o melhor requerimento atendido. Em relação a, por exemplo, justamente esse período de transição, às vezes a pessoa ela já tem ali o tempo de contribuição, mas continuou trabalhando, notou só depois que já poderia ter se aposentado. Ela, de alguma forma, ela tem direito a algum resgate? Como que funciona nesses casos? Então, o marco temporal para os efeitos financeiros, ou seja, que dia que começa a contar o rendimento da minha aposentadoria, é determinado pela lei sendo aquele dia do requerimento administrativo lá no INSS. Então, ainda que eu tenha cumprido os requisitos, mas eu, por algum motivo, não fiz o requerimento, os efeitos, o meu pagamento vai ser datado do requerimento que eu fizer para o INSS. Então, há casos, por exemplo, que muitos já preencheram os requisitos há muito tempo e nessa confusão de não saber o que pedir e como pedir, acabam cumprindo um tempo a maior que não teria necessidade. Né? E isso, às vezes, ele só vai ter consciência quando sai a carta de concessão da sua aposentadoria e aí está lá apurado, né, o tempo de contribuição, ele fala, nossa, eu cumpri mais 2 anos além do que eu deveria, né? Sem aquilo refletir de forma positiva na renda daquele segurado. Então, infelizmente, a data do requerimento é o marco para que eu possa receber esses pagamentos do INSS. Aproveitando justamente essas questões também da Previdência Social, a atualização, qual que é a orientação que você passa para quem está nos acompanhando sobre essa atualização, até mesmo para ver se você pode receber um valor a mais e quando, né, também fazer a procura e manter esses dados atualizados? Uma dica que eu sempre dou para quem está procurando a sua aposentadoria ou quer fazer uma revisão, não ter como parâmetro a simulação oferecida pelo próprio sistema do INSS. Nós avançamos muito no direito digital, a questão do acesso pelos canais digitais para o INSS, avançamos. Só que muitas vezes aquela simulação não reflete o tempo efetivo daquele trabalhador. Porque o INSS ele pode ter desconsiderado um tempo de contribuição que está na carteira e não está lá averbado no INSS. Ele pode não contar o tempo especial que aquele trabalhador tem porque ele foi submetido ao agente nocivo durante o seu exercício de trabalho. Esse período que ele teve insalubridade, penosidade ou periculosidade, ele pode exigir uma compensação previdenciária e muitas pessoas desconhecem, né? Às vezes recebem aquele adicional no seu prolabore, no seu contra-cheque, mas desconhece que aquele tempo pode refletir positivamente para ele lá na aposentadoria. Aproveitando esse gancho, eu vou até falar sobre a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria que muitos desconhecem. E o que é a aposentadoria especial? É uma aposentadoria que ela reduz o tempo de contribuição para aquele trabalhador. Se ele esteve no seu ambiente de trabalho submetido a algum agente nocivo, por exemplo, ruído, calor, alguma substância química, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição. E para aqueles que preencheram esse requisito antes do dia 13 de novembro de 2019, ele pode se aposentar pela regra antiga. Se ele preencheu esses 25 anos após essa data da reforma da Previdência, ele vai ter que se enquadrar numa regra de transição, que exige e continua exigindo os 25 anos de insalubridade ou de atividade penosa, mas que
acrescido a isso, ele tem que ter uma idade mínima e ele tem que atingir 86 pontos no total. Então, se eu estou falando de um trabalhador que ele tem 25 anos de contribuição, eu tenho que diminuir ali a idade. Então, aquele trabalhador vai ter que se aposentar necessariamente com uma idade um pouquinho maior. Né? Trabalhei 30 anos de forma insalubre, para eu chegar a 86 pontos. Posso ter 49 anos de idade, por exemplo. Então, isso vai depender do caso a caso. O importante é, preenchi os 25 anos após dia 13 de novembro de 2019, eu tenho que somar o meu tempo de contribuição insalubre com a minha idade. Se for igual ou superior a 86 pontos, eu já posso me aposentar com a aposentadoria especial pelas novas regras. Em relação a essa pontuação, ela é diferente para homem e para mulher ou é a mesma pontuação? É o único caso, né, específico, a aposentadoria especial ela aplica a mesma pontuação para homem e mulher. A pontuação ela vai ser diferente no caso quando a gente falar da aposentadoria por tempo de contribuição que utiliza a pontuação. Hoje, a exigência pela regra de transição é que o homem tenha que ter pelo menos 100 pontos, somando idade mais tempo de contribuição, e a mulher ela tem que ter 95 pontos, que é o somatório da idade e tempo de contribuição, sendo que o tempo de contribuição mínimo é de 30 anos e para o homem 35, né? É um outro tipo de regra de transição que a gente também está abordando aqui. Ou seja, muitas questões aí dentro da Previdência Social, com as mudanças ao longo do tempo. Você que está em casa, fique atento a essas regras, né, a todas essas alterações, justamente para você não trabalhar a mais do que você precisa, mas também para você ali ter o cronograma certinho, como a própria Mayara falou, a questão ali do seu pagamento da sua aposentadoria, ele só vai valer a partir do momento que você vai lá no INSS, procura para dar entrada na sua aposentadoria, assina os documentos. Então, todo cuidado, toda atenção é pouca durante esse período. Mayara, me surgiu uma dúvida aqui. A pessoa que, por exemplo, hoje ela tem carteira assinada e trabalha em 2 lugares com carteira assinada, as duas valem como tempo de serviço? Não vale? Como que é feito esse cálculo? Períodos concomitantes, eles não dobram o tempo de contribuição. Ele é avaliado por aquele efetivo tempo, né? Então, se eu tenho 3 anos concomitantes na empresa A e na empresa B, eu vou ter só 3 anos de contribuição. A diferença é que o meu salário de contribuição, ele vai ser somado para fim dos cálculos. Então, se eu ganho 3 mil numa empresa e 3 mil na outra, o INSS, na hora de conceder meu benefício, necessariamente ele tem que somar aquelas contribuições, né? Um fato interessante que ocorre muito, por exemplo, com professores, né? Em que eles têm, às vezes, 3, 4 vínculos de emprego ao mesmo tempo. Então, é algo que tem que ficar de olho lá na hora do cálculo. Eu estou vendo muito aposentado, professor, que teve o seu cálculo do benefício feito de forma equivocada pelo INSS, porque o INSS não fez esse somatório, né? Fez análise simples. Então, assim, é uma dica também para que os nossos ouvintes, telespectadores, fiquem de olho na hora de fazer sua solicitação. E um ponto, eu vou até abordar uma questão tributária aqui, Richard, que é interessante que, para esses empregados que trabalham em mais de uma empresa, se por acaso, somando as contribuições, ultrapassar do teto do INSS, que é 7.200 e pouquinho, se não me falha a memória, eu tenho, aquele teto é o limitador, inclusive, para desconto das contribuições. Tem muito trabalhador sendo tributado de forma equivocada e pagando a mais de contribuição previdenciária, porque não comunicou, por exemplo, a Receita ou os seus empregadores, né, que têm vínculos concomitantes, sobre aquele limite de contribuição. Acontece muito com o profissional liberal, médico, dentista ou até mesmo com o professor, quando soma todas essas contribuições naquele mês específico, supera o limite e às vezes ele é tributado bem a mais do que deveria. Em relação a microempreendedor individual, eu sempre tive essa dúvida. Ele pode se aposentar também? Ele vai se aposentar por idade? O valor que ele recebe do seu pequeno negócio vai interferir? A questão também da previdência privada, ele também pode fazer um pagamento? Como que isso também é definido pelo INSS? Bom, o MEI, né, ele acaba sendo atrativo pelas facilidades da tributação, né, para aquela pessoa que é um profissional liberal. Então, vamos dar um exemplo de uma artesã. Ela, às vezes, não tem como emitir nota, mas ela fez o MEI, agora ela tem um CNPJ, ela pode emitir nota, ela pode ter a sua vida tributária já regularizada perante o governo, perante o Estado. Só que tem uma peculiaridade para a parte previdenciária. Quando a gente paga aquele boletim que ele é sintetizado lá, né, hoje está em R$66 por mês, ele está vinculado no limite de um salário mínimo. Então, eu estou contribuindo para a Previdência Social no limite de um salário mínimo.
Como a lei que instituiu o microempreendedor individual, ela traz uma alíquota reduzida de contribuição, que a alíquota seria de 5%, enquanto um profissional liberal, que não é MEI, ele paga 20% sobre o salário mínimo, o MEI ele vai pagar 5%. Só que a legislação ela traz um benefício, mas ela também traz uma restrição. A partir do momento que eu vou contribuir a menor, eu também tenho certas reduções para os benefícios obtidos junto ao INSS. Então, o MEI vai me dar direito ao auxílio-doença, por exemplo, se eu ficar incapacitado. Ele vai me dar direito a uma aposentadoria por invalidez, se aquela incapacidade ela for permanente. E, para fins de aposentadoria programada, ele vai me dar direito somente à aposentadoria por idade. Tem muitas pessoas que às vezes se vinculam ao MEI para facilitar o pagamento, para diminuir o custo, só que às vezes ela não se atenta que ela tem muito tempo de carteira assinada e ela acha que aquele período vai ser somado para ela se aposentar por tempo de contribuição. Só que não vai. Aquele período só é utilizado para fins de aposentadoria por idade. Então, se eu estou falando de um trabalhador que está na faixa de 55 anos, teve pelo menos aí 20 anos de carteira assinada e começou a contribuir com o MEI, não sei se vale a pena. Aí seria interessante, de repente, ele ter o MEI para emissão de nota fiscal e fazer a contribuição, complementação daquela guia para ele chegar nos 20% do salário mínimo mensal, para que aquele período seja validado como tempo de contribuição para ele se aposentar por essa regra, tá? Perfeito. Mayara, a gente sabe que é um tema complexo que gera muitas questões. Uma outra dúvida para a gente poder finalizar até o nosso bate-papo sobre isso hoje, em relação à pessoa que já tem a carteira assinada, ela já tem ali descontado no contra-cheque, mas se ela quiser pagar também a mais, ela pode? Isso vai interferir no valor no final? Então, a pessoa que ela tem carteira assinada, ela já é segurada obrigatória pelo INSS, ela querendo ou não já é descontado. Se ela quiser complementar por uma guia, né, como contribuinte individual, nada impede. Contudo, aquele valor é adicionado, mas pode ser que aquilo não traga para ela um retorno financeiro muito maior. Porque como as regras do cálculo do salário-benefício também mudou, nós tínhamos antes da reforma, o INSS ele utilizava 80% das maiores contribuições após o ano de 94, com a reforma da Previdência ele utiliza a totalidade. Então pode ser que eu pagando a mais nos meses vinculados ali com a carteira, não vá dar aquele salto que eu gostaria na minha aposentadoria. E aí é uma questão matemática. Eu tenho que ver se esse meu investimento vai valer a pena no final do salário-benefício. E isso, Richard, é um serviço hoje oferecido por muitos advogados no planejamento previdenciário. Tem pessoas que estão pagando a mais sem saber se aquilo vai trazer um retorno, né? A gente chama de playback. É aquilo que volta, o payback para ver que volta para você de retorno ao longo do período que você está aposentado. Às vezes o payback não é interessante, porque você investiu muito e o retorno é muito baixo. Então isso é importante você ter essa avaliação prévia. Perfeito. Mayara, obrigado pelas dicas, orientações. É claro que a gente tem que fazer uma parte 2, digamos assim, desse tema, porque ele é extenso, é complexo. E justamente com esse período de transição, muita coisa surge também, muita dúvida. Inclusive a pontuação, né, Richard? No próximo ano, a pontuação aumenta, né, para os nossos trabalhadores, né? Nós saímos aí de 100 pontos para o homem, para 101 pontos. Né, a partir de 2024, a mulher sai de 95 vai para 96, então assim, de um ano para o outro muita coisa pode mudar, a questão da idade pode ser aumentar esses 6 meses, por exemplo, a regra de transição da idade progressiva, então é importante você procurar um advogado especializado para o seu caso, né, para ele fazer uma avaliação detalhada e ali você poder sair tranquilo, sabendo que você vai ter o melhor benefício a ser requerido no INSS. Tá certo, até porque um ponto nesse cálculo faz uma diferença enorme, tá? Em quesitos tanto de tempo de serviço ou de contribuição. Exatamente. Então, Mayara, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço pelo espaço, Richard. Prazer estar com você aqui. A gente que agradece. E é claro, agradece também a você que está nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique atento às regras, às alterações. E é claro, a gente volta amanhã, 13h ao vivo. Você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.